Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vamos cumprimentar o presidente, né, especialmente pela sua posição em defesa da democracia, o seu voto consciente, né? Não esperaria diferente da sua parte, até porque lhe conheço já há bastante tempo. Independente de estarmos em partidos distintos, sei do seu compromisso, né, com as classes populares e com a democracia. Então, deixar esse registro. E o que eu venho hoje falar na sessão é sobre o dia de ontem, né? Ontem, além de ser o Dia Municipal do Evangélico, que foi proposto pelo vereador Renato Nunes, também foi o dia de conscientização e cidadania LGBT, proposta por essa vereadora e aprovado pela Câmara, né, pela unanimidade dos vereadores. E ontem a gente realizou aqui na Câmara de Vereadores, né, um debate que foi organizado pela ONG Identidade LGBT, em que teve em torno de 40, 50 pessoas. Estive compondo a mesa, né, falando sobre o projeto, a origem do projeto e a necessidade de falar sobre as diferenças, especialmente as questões de gênero. E esteve também compondo a mesa o Maicon, representando a identidade, né, a ONG Identidade LGBT, e também o Sandro, que é um dos organizadores da Parada Livre. Então, a gente pôde estar falando um pouquinho sobre um tema que é bastante importante e que, infelizmente, no Brasil, né, o Brasil é o país que mais mata a população LGBT. Isso é um dado muito ruim, não é um dado positivo, né? Todos somos iguais, todos somos seres humanos, né? E merecemos viver respeitando as suas, todas as escolhas de cada um e as orientações de cada um. Então, isso é uma situação muito grave e por isso que a gente tem falado já há bastante tempo a necessidade, sim, de falar sobre gênero, inclusive nas escolas, que tem aqui, a gente sabe que tem muitas pessoas que são contra, que falam, agora virou moda, né? Muita gente se elegeu falando sobre isso, até porque os fake news aí vieram, né, falando sobre o kit gay, que ninguém nunca viu, ninguém sabe, mas todo mundo fala, né? E que também vieram com tal dos vários vídeos aí, fakes aí, falando sobre isso, modificando todo o conceito. Quando a gente fala a questão de gênero, a gente está falando simplesmente para respeitar as diferenças. E se a gente não ensinar os nossos jovens a respeitar as diferenças, posteriormente a gente vai construir uma população homofóbica, transfóbica, e que vai matar essa população. Então, a gente precisa falar sobre isso. Falar sobre isso não é doutrinação, como alguns dizem. É simplesmente dizer que existe. Não é não falando que vai deixar de existir. Essa população, assim como as mulheres, né, deixaram o fogão e a pia, né, e para lá não querem voltar, a população LGBT saiu do armário e também não quer voltar. E não vai voltar. Então, a população precisa entender e respeitar. Uma parte agora, se possível. Já lhe concedo. Também. Então, a população precisa respeitar as diferenças. E é nesse sentido que aconteceu ontem esse debate importante. Quero registrar rapidamente, fazer uma referência a um evento que vai acontecer agora, dia 25 de novembro. Eu vou pedir para o Douglas, nosso assessor da comissão, para entregar, né, para os vereadores o convite, que é a Parada Livre de Caxias do Sul. Temos todas as formas de amar. Então, eu vou deixar o convite para vocês e também aqui já relatar o que aconteceu sobre a organização da parada. A parada ela já acontece, essa aqui é a 18ª edição em Caxias. Ela acontece há bastante tempo. Está chegando a maioridade. No governo Pepe foi implementado em Caxias, no governo Sartori entrou no calendário oficial de eventos de Caxias, e no governo Alceu a gente fez algumas críticas, inclusive, de que passaram a parada lá para a Praça das Feiras, lá esconder, a gente entendia que tinha que ser na praça, como sempre foi, mas, né, nada está tão ruim que não possa piorar, né? Agora, com o governo Guerra, a comissão organizadora solicitou o pedido de espaço público para a realização da Parada Livre. E pasmem os senhores e as senhoras que a prefeitura ofereceu a parte externa do Ordovás.
A parte externa do Ordovás, né, vocês conhecem, todo mundo conhece, ela não comporta o evento da Parada Livre. Tem grama, tem árvore, tem equipamentos, não tem espaço para colocar o palco. Então, foi para dizer que a gente deu um espaço. A população, né, a organização que não quis. Mas quem já foi na Parada Livre sabe que não tem cabimento, não comporta. Então, é uma brincadeira, né, com a comissão organizadora. E aí, simplesmente, eles, né, recuaram, disseram que não tinha como, que não seria, até porque no ofício a prefeitura diz muito claramente que no final tinha que estar tudo em ordem, e que não poderia ter nenhum bem público danificado, sendo que ali é muito, né? Tem até orelhão, tem banco, é um espaço cheio de equipamento que fica muito complicado de fazer um evento como esse. Então, eles recuaram, não vão fazer ali, e aí estão alugando um espaço privado para realizar, então, a Parada Livre, que vai acontecer, então, no estacionamento ali próximo da FSG, né, na 18. Então, vai acontecer ali, né, em função da falta de apoio da prefeitura. Então, como eu falei, né, e também, claro, não tem apoio nenhum, né, não tem apoio nenhum da prefeitura, e foi isso, então, que vai acontecer. Então, essa vai ser uma parada livre de resistência, uma parada para dizer que essa população existe e precisa ser respeitada. E aqui eu quero, né, lastimar a posição da prefeitura, que trata com descaso essa população, que é muito importante para a nossa cidade. Vereadora Gladys, sem sua parte. Vereadora Denise, eu quero lhe parabenizar, porque eu sei da sua luta em favor das mulheres, dos direitos humanos, da discriminação. E dizer que a gente tem convivido, eu não tenho assim muito conhecimento desses grupos, né? Mas que o importante é, como a senhora diz, eu posso não concordar com algumas coisas, mas eu preciso respeitar. Se a senhora escolheu o partido do PT, eu escolhi o partido do MDB, nós temos que nos respeitar, nós temos que nos aceitar. E aproveitando, eu queria dar um exemplo muito simples, vereadora Paula, de que nas redes sociais eu pude observar muitos comentários com o governador Eduardo Leite. Quem seria a primeira-dama do Eduardo Leite, sendo que ele é um homossexual, né? Assim dizem. Então, ali, os contra ou os contrários, ou para agressão, ou para humilhação, a um governador, a opção sexual dele é a opção sexual dele, né? O que nos interessa como governador é que ele faça uma boa administração, né? Então, as pessoas têm que parar de olhar essas coisas e realmente, vereadora Denise, é uma luta difícil. E muitas vezes os gays, eles se tornam agressivos, acredito eu, porque não tenho conhecimento de causa, mas é como uma defesa, porque eles são agredidos. Eles já sabem que são discriminados e que serão agredidos. Então, parabéns, continue, no que eu puder ajudar também, eu acho que nós temos aqui, somos todos seres humanos. Obrigada pela parte. Obrigada, vereadora Paula. Vereadora Denise, também lhe cumprimentar pelo tema, e é importante, né, pelo papel que nós temos na sociedade, de nós sermos precursores de conceitos corretos, porque essa questão toda do gênero, ela se confunde entre os preconceitos e as confusões de conceitos. E tem conceitos que foram lançados justamente para confundir, para manipular a associação, a sociedade. Porque não existe ideologia de gênero, existe identidade de gênero. Então, acho que a gente até poderia, em algum momento, preparar um material sobre isso. E vamos falar assim, fazer um paralelo. Antigamente, no tempo das nossas avós, quando elas menstruavam, elas achavam que estavam machucadas. Elas não sabiam o que era. Anos depois, começou a se falar sobre isso, mas também com muitas reservas. Hoje em dia é uma coisa normal. É a mesma coisa em relação à questão das escolhas sexuais.
porque é uma questão que vem com a pessoa. Então, é muito importante que a gente use espaços para fazer esclarecimentos que causam conflitos por pura ignorância de conceito. Né? Vamos fazer mais coisas a esse respeito. Para poder comemorar isso, né, de uma forma assim, com abertura de percepções. Parabéns, vereadora. Obrigada, vereadora. Ótima proposta. Vamos, sim, aprofundar e trazer mais informações. Eu mesma que acompanho, cada dia tem mais novidades e a gente precisa estar atualizado, porque a sociedade ela é assim, né? Ela se movimenta. Então, muito obrigada. E obrigada à Câmara, especialmente à Comissão de Direitos Humanos também, que foi parceira para pagar a divulgação, né, dos folders desse evento, então, da Parada Livre. Declaração de líder da bancada do Progressista, vereador Arlindo